2 lotes de estradas oferecidos para concessão pelo governo do estado já foram arrematados em leilão por 16 milhões de reais. Os trechos concedidos ficam em Alto Araguaia e Alta Floresta. E é para falar sobre esse assunto que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o secretário de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, Marcelo Duarte. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Secretário, essas empresas aí que foram vencedoras aí no leilão, elas começam a trabalhar quando na recuperação dessas rodovias aí que foram concedidas? Bom, ontem foi o leilão, a gente tem um prazo aí de recursos, uns prazos legais que devem se expirar em 10 dias. Após isso, a gente tem 30 dias para que a empresa ela monte essa SPE, ela vai ter que montar uma SPE, ou seja, uma sociedade específica para cada lote, o consórcio ganhador. Nesses dois leilões aí são quantos quilômetros? São 300 quilômetros, né? São 112 quilômetros o lote de Alto Araguaia e 182 quilômetros o lote de Alta Floresta. Então, somando 300 quilômetros, esses 2 lotes a empresa vai montar um consórcio. Eu acredito que em 2 meses a gente já vai estar dando ordem de serviço para que a empresa inicie. Só que ela vai iniciar os investimentos. Só vai cobrar pedágio após a primeira tranche de investimento ser feita. E qual o valor do pedágio? Ele difere de uma estrada para outra, de uma região para outra? Não, a gente... No caso dessas duas estradas aqui, é de quanto? Nosso trabalho de modelagem, ele considerou que o pedágio fosse o mesmo. R$ 7,90 por eixo, né? Sendo que um carro pequeno, um carro de passeio, considera-se um eixo só. Então, esse é o preço por praça de pedágio que a gente estabeleceu para ter uma uniformidade no valor de pedágio, né? E não ter cada praça, cada estrada um valor. Queria que o senhor explicasse de novo. O pedágio ele só passa a ser cobrado quando? Porque é uma cobrança da população, porque muitas rodovias que ainda não estão terminadas, aqui tem concessão também, já cobram pedágio e a população se sente aí de uma certa forma enganada, né? Porque a rodovia não está pronta, mas o pedágio já é cobrado. Exatamente. Um dos princípios foi que essa empresa a empresa ganhadora, ela teria que fazer investimentos significativos para iniciar a cobrança do pedágio. E a gente estimou que esse prazo seria em torno de 1 ano de obras. É óbvio que as obras acontecerão ao longo de toda a concessão. Então, falando de 30 anos de concessão, mas a grande concentração dessas obras será nos primeiros 5 anos. Então, eu não estou dizendo que ela vai ter que fazer todos os 900 milhões de investimentos no primeiro ano, porque o total de investimentos para os 2 lotes, 100% privados que serão feitos nessas 2 rodovias, serão 900 milhões de reais, a valor de hoje. Então, fará uma parte desses investimentos, após a gente receber e atestar isso, somente após isso, ela poderá iniciar a nova fase, a cobrança do pedágio e a continuidade dos investimentos. E, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí prático. Nessa rodovia que o senhor falou aí, que é de 110 quilômetros, a empresa começa a cobrar o pedágio a partir da recuperação de quantos quilômetros? Ela vai ter que recuperar a rodovia inteira, mas assim, uma recuperação ainda superficial, ou seja, vai ter que dar uma condição de trafegabilidade muito melhor do que está hoje lá. Ou seja, vai ter que fazer um recapeamento, falando uma linguagem simples, ela vai ter que recapear. Aí você vai ter outros serviços, por exemplo, como o alargamento da plataforma, a duplicação, né? A duplicação em alguns trechos de travessia urbana, o contorno, no caso de Alto Araguaia e Alto Taquari, você vai ter um contorno de Alto Araguaia, um contorno de Alto Taquari, vai ter terceiras faixas, vai ter alargamento de plataforma em todo o percurso. Nesses casos, ele vai ter um prazo para cumprir, né? Esse prazo vai ser concomitante à concessão. Então, a gente vai ter as obras preliminares e as obras ao longo da concessão. Agora, foi na região aqui, essas estradas foram concessionadas aí, nas regiões aí de Alto Araguaia, Alto Taquari e Alta Floresta. Quais os próximos trechos aí a serem leiloados, secretário? Já tem uma data prevista? Já temos uma dia 18 de abril, na Bovespa também, será leiloado o trecho de Tangará da Serra, que vai lá do trevo de Jangada, Barra do Bugres, Tangará, até o trevo que vai para Campo Novo do Parecido. E essa é uma estrada problemática ao longo do tempo. Sempre foi, né, Lúcio? Assim, uma estrada muito problemática, uma estrada que só ela, nos seus 220 e com um tráfego intenso.
Exatamente, precisa de 700 milhões de reais em investimentos. É óbvio que 700 milhões de reais para um Estado que falta muita coisa ainda, e tendo investidores querendo fazer esse investimento, por que não conceder? Então o governador Pedro Táxi, ele foi muito assim, visionário e feliz quando ele determinou que a gente iniciasse esse processo, que é o ProEstrada das Concessões, lá em 2015 ainda. Porque é um trabalho que envolve muitos estudos, muita modelagem, um trabalho técnico muito profundo, que hoje está resultando nesses leilões. Então, é uma saída importante para atrair dinheiro privado para o nosso Estado. Além de dinheiro, de aumentar também a produção. Hoje o Estado é responsável por 26% da produção do Brasil e vocês têm uma expectativa boa aí, só com a concessão desses 300 quilômetros, né? Que é dobrar esse valor daqui a 8 anos, secretário? Sim, o Mato Grosso, a gente pode produzir sozinho, só o Mato Grosso, que o Brasil inteiro produz hoje. Esse estado aqui é o estado é uma grife. Até as pessoas me perguntaram por qual a razão do sucesso da concessão. Em primeiro lugar, eu diria que fizemos um ótimo trabalho de estudos e modelagens aqui. Em segundo lugar, a credibilidade desse governo. O governador Pedro Táxi tem uma credibilidade muito, muito grande fora do estado de Mato Grosso, muito respeitado em Brasília e São Paulo. E em terceiro lugar, Mato Grosso, nosso estado é uma grife. Grife do agronegócio, uma grife, pessoas sabem que aqui produz muito e aqui tem muito a crescer. E esse crescimento atual e potencial é o que atrai o investidor. É assim que nós vendemos bem em Mato Grosso ontem na Bolsa. Secretário, os trechos aí que o Estado tem muito a ser recuperado em termos de estradas aqui em Mato Grosso. Agora, os trechos que o Estado separou, ele envolveria aí investimentos em torno de 8 bilhões de reais. Isso em quilômetros de quanto? É quanto? Mato Grosso tem hoje, o custo hoje para você pavimentar uma rodovia é em torno de R$1 milhão um quilômetro. Então, nos nossos levantamentos, dos 24 mil quilômetros de rodovias de terra em Mato Grosso hoje, estaduais, 8 mil teriam que ser pavimentadas para Mato Grosso ter uma malha razoável. Você vê que nós estamos muito atrás ainda de vários estados. Quando a gente compara a quantidade de quilômetros de rodovia em relação ao tamanho do estado, nós estamos muito pior que Maranhão, muito pior que Goiás, muito pior que Mato Grosso do Sul. Quer dizer, vizinhos e também um estado pobre, comparando, Mato Grosso está muito abaixo. Ganhamos só do Amazonas e do Pará, que a maioria do estado é floresta. Então precisamos evoluir na pavimentação e a concessão, ela é uma maneira do estado ele poupar os recursos que estaria investindo nessas rodovias, que tem interesse privado, para investir justamente nessas que precisam e não poderiam ser concedidas porque não há interesse comercial em termos de concessão. Agora, secretário, depois que essa concessão é feita, como funciona a fiscalização por parte do Estado? Porque tem telespectadores nossos que reclamam de alguns trechos já que tem a concessão da rodovia e que tem muito buraco e que não tem a estrutura que foi prometida. Como que fica essa fiscalização? É a Cinfra que fiscaliza? Nós temos um grande problema em Mato Grosso, que é a BR-163, a rodovia federal que corta o nosso estado, a nossa espinha dorsal, que foi concedida por uma empresa que está na Lava Jato, que não está cumprindo o contrato. E o governador Pedro Táxi tem feito uma série de ações em Brasília, incursões lá, cobranças à ANTT, que é a Agência Nacional, que tem que fiscalizar, para que se tome uma posição. Ninguém está satisfeito em pagar um pedágio e não ter a obra acontecendo, não ter um serviço de qualidade e pior, como você disse, ter buracos na pista. Então, essa rodovia federal, ela tem um problema e nós tomamos uma série de cuidados para que esses problemas não acontecessem nas nossas. Fizemos vários ajustes no edital e nos espelhamos no que a gente considera o melhor estado em termos de concessões de rodovias do Brasil, que é São Paulo. Trouxemos de São Paulo os editais, trouxemos de São Paulo uma série de, obviamente, adaptados para o Mato Grosso, uma série de inovações que nos permitem ter segurança, que a AGER, agora, aqui em Mato Grosso, vai ter condições de fiscalizar bem essas rodovias, não passar porque nós estamos passando no 63, que essa rodovia, o governo federal precisa tomar providência. E não toma providência por quê? Porque tem o pedágio, cobra o pedágio e não é barato o pedágio. Tem a fiscalização eletrônica, multando os motoristas que cometem infrações e esses recursos aí vão para a concessionária. E aí o senhor falava aqui agora há pouco o seguinte, ainda tem muito buraco. Mas quem está em Brasília não tem muita percepção das coisas que acontecem aqui. A verdade é essa, né? Não estou falando dos nossos parlamentares, não, que são pessoas daqui, mas assim, a burocracia que está em Brasília,
né, a NTT... Mas os parlamentares não tinham que fazer uma cobrança mais dura, secretário, em cima disso? Tem uma lei e uma medida provisória que não pôde ser votada. Eu vi o esforço de muitos deles tentando votar essa medida provisória, não aconteceu. E essa medida provisória, ela daria um prazo maior, ela renegociaria algumas questões em relativa a essa concessão. Eu vi o esforço, eu tenho certeza que a bancada nossa... Ou seja, daria prazos maiores, dar mais benefícios à concessionária, é isso, né? Isso, infelizmente, é a solução que eles encontraram lá. Eu não concordo com essa solução. Não está cumprindo com a obrigação e vão passar a mão na cabeça. Eu não concordo com essa solução, viu? É a solução que eles acharam lá. Eu acho que Mato Grosso faz muito pelo Brasil e o Brasil faz muito pouco para o Mato Grosso. Eu acho que se não está fechando a conta, ao invés de dar mais prazo para a concessão, o governo federal deveria aportar recursos para que essas obras acontecessem. Estamos falando de 1, 2, 3 bilhões de reais, que é pouco, perto do tanto que o Mato Grosso ajuda o Brasil na balança comercial anualmente. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Nayara. Prazer estar aqui. Obrigado, secretário.